De reposição que foi feito com aquelas mulheres não foi, foi feito com estrógenos conjugados e com progestinas, né? Progestágenos. Eles são substâncias, às vezes, que não são exatamente o tipo de hormônio que o corpo fabrica. E aí a resposta... Aí a resposta é outra. Quer dizer, então, é outra. Na verdade, existem outras técnicas, outras formas. Agora me diga uma coisa, doutor, e na questão imunológica, porque na prática, todos nós leigos sabemos muito bem que basta ficar triste para o resfriado chegar, né? Parece que quando você está alegre, está bem, ou está vivendo uma situação, um momento de tranquilidade na vida, nenhuma doença, né? Você pode entrar numa sala cheia de vírus, vai sair de lá, não vai pegar nenhum. Exatamente. Qual é essa relação que existe entre os hormônios, o humor e a imunidade? É tudo, né? Tudo, porque quando a gente fala, por exemplo, do hormônio de defesa, a gente fala, você passou um estresse, você subiu, por exemplo, o seu nível de cortisol. Qualquer médico sabe que se você tomar muita cortisona, sua imunidade vai cair. Então, se você produzir muito cortisol por estresse, sua imunidade também vai cair. Porque, na verdade, os hormônios que eles fazem, eles adaptam o emocional, a estrutura física e imunológica. Porque a resposta ao meio externo, ela é fundamental a resposta imunológica. Se você está numa fase, por exemplo, que você precisa fugir, você está precisando de cortisol, você não tem, digamos, seu corpo não dá para ele, nesse momento, se preocupar em defender de uma infecção, e sim de defender, tratar de pôr você para fugir. Ele elege as prioridades. Exatamente, só que assim, o problema é que assim, aí você começa a ter um estresse crônico. Tá? Porque então... se você analisar uma coisa interessante, assim, na verdade, a grande questão é a seguinte: o nosso corpo, ele não foi feito para receber essa carga de estresse que nós recebemos hoje. Não é dessa forma. Lembre-se que a história da humanidade, ela apenas, ela está, a época chamada civilizada, é apenas 1% dessa história. E 99% da história da humanidade, desde que o homem existe como espécie, etc., foi se dado meio selvagem. Meio selvagem, os desafios são outros. Hoje, por exemplo, a gente tem que ter preparado para fugir do leão, do predador. Hoje, por exemplo, todo dia de manhã, você abre a internet, você vê a sua conta bancária, você fala, puxa, o leão está atrás de mim. Então você está liberando a mesma carga de hormônios de estresse de como se estivesse fugindo de um predador. A mesma insegurança de viver num ambiente infestado de feras. Só que aquilo é eterno, aquilo não para, né? Você não adianta você fugir, não adianta você fugir. Vou morar no interior, vou ter uma vida tranquila, não vou ter problemas. Não, no interior também tem problemas. Por quê? Porque o modo de vida é o mesmo. E o corpo interpreta, quer dizer, se você pensar aqui, se eu ficar aqui agora pensando nas possibilidades de ter um ataque aqui, de entrar de aqui sofrer um ataque, a emissora, eu vou começar a liberar meus hormônios de estresse. Então o homem tem a facilidade, ou talvez a desvantagem, ou a vantagem de, bastou imaginar, ele já libera a sua carga hormonal de estresse. Não dá para fazer o contrário? Como assim? Imaginar um ambiente tranquilo, a felicidade. Por isso que existe a meditação, você medita, seu nível de cortisol vai lá para baixo. Existem várias, aliás, foi medido, uma coisa que eu trago no livro, que eu acho assim, um tema fascinante. Existem algumas coisas, algumas situações psicológicas que particularmente fazem subir o cortisol, que é um dos hormônios que ele cronicamente alto, ele vai causar uma alteração. Você estava falando dos executivos, causa depressão. Um dos causadores de depressão é o cortisol. O cortisol alto, cronicamente alto, agudamente alto, ele pode levar a uma situação de depressão posterior. Então, foi medido 4 situações psicológicas. Tá? Por exemplo, isolamento social. Se você vive isolado socialmente, suas chances, seu cortisol vai lá para cima. Então, você fica deprimida. Por exemplo, se Deus me livre, uma pessoa vai para na cadeia, é privada do seu meio social. A primeira coisa que a pessoa tem é uma depressão. Não sabe. Quem nunca viu, ouviu falar. Né? Se você não consegue compensar as suas frustrações, você também tem aumento de cortisol. Então, teoricamente, você tem que chegar no final do dia, ou chegar, por exemplo, no fim de semana, sair, se divertir. Se você não consegue fazer isso, você acaba ficando deprimido. E outra coisa importante para baixar o cortisol, ter capacidade de prever fatos.
Se você não consegue prever o que está acontecendo, o seu cortisol também vai para cima. Então, se você é pessimista, a gente sabe que os otimistas vivem mais, né? Se você consegue imaginar algo bom para frente, então seu nível de cortisol é mais baixo, você não fica librando aquele mundo de estresse. Ai. É muito doido isso, né? É duro. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para mostrar a nossa dica de leitura de hoje, da editora Otimiza Cultural, do Paulo Mendonça, Mulher, um resgate íntimo, né? E ele começa perguntando por que a mulher é considerada o sexo frágil se o seu organismo é muito mais forte. Porque ela é conotada como menos inteligente, se a sua genética fala o contrário. Bom, então tem que ler do Paulo Mendonça o livro Mulher, um resgate íntimo. A mulher é realmente mais forte que o homem, doutor? Olha, a mulher, ela foi feita para sobreviver mais, é verdade, porque evolutivamente a gente precisa, porque um homem é capaz de no meio selvagem, né? Um homem pode, teoricamente, o homem é dispensável, né? Porque o homem pode reproduzir, pode fecundar várias fêmeas. Agora, a mulher, ela é fundamental para poder levar esse processo e criar o fulcro, né, da sociedade, quer dizer, a reprodução, a continuidade depende da mulher. Por isso que o mecanismo da mulher é um pouco mais complexo. E a mulher, se eu também comento no livro, ela é muito mais sensível a influências externas, por exemplo, influências alimentares. Por isso que a mulher tende a engordar às vezes mais do que o homem. E o que acontece quando ela engorda? Mexe com o sistema hormonal. Quando sobe a sua insulina, você tem uma alteração do sistema hormonal. É muito doido isso. E a gente vê isso que acontece. A gente vê hoje a mulher mudando a situação, a mulher cheia de testosterona. Por que a mulher aumenta a testosterona? Porque a insulina alta faz ela aumentar a testosterona e passa a mensagem, a hora de reproduzir. Então, na minha opinião, toda a grande revolução da mulher tem tudo a ver com a revolução alimentar. A gente passou a comer muito, mais testosterona, e a mulher ficou agressiva e está indo aí para a luta. Quem sabe isso não é simplesmente uma questão alimentar por trás disso tudo. Não, é muito legal. Ó, vou mostrar de novo o livro do Dr. Sérgio. Ele deu uma amostrinha para você do que está aqui. Uma questão de equilíbrio, a relação entre hormônios, neurotransmissores e emoções, da MG Editores, Dr. Sérgio Klepax, que eu recebi hoje aqui com muita alegria. Muito obrigada, doutor, pela sua presença no Saúde Feminina. Lembre-se que amanhã é dia do aniversário da Rede Mulher. Nesse mês de agosto nós estamos completando 12 anos e eu estou aqui desde o começo. Amanhã eu te conto mais sobre isso, tá bom? Um beijo. Amanhã falamos sobre nutrição e imunologia, que tem tudo a ver com o que o doutor estava falando. E você fica agora com a Miriam Sobral. Rede Mulher, 12 anos. Bom dia. Nada de dizer não hoje, a felicidade, a alegria, a boa vontade do ser humano. Aliás, a gente tem que realmente engrandecer as boas atitudes, porque ainda temos muita coisa boa